Graça e paz, sou Anilton Oliveira do site Firme Propósito e hoje temos aqui uma mensagem tremenda, profunda para a gente refletir. Ainda falando sobre o apóstolo Paulo. Temos mais 2 vídeos antes desse sobre Paulo. Se você não assistiu, assista-os e vamos lá para esse que está assim muito edificante. O título é Paulo e as dores de parto espirituais. Cristo sendo formado em nós, baseado em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Quero aqui começar com vocês mostrando um pouquinho do texto bíblico, Gálatas 4, 19, e aí nós vamos refletindo à medida que vamos avançando. Então Paulo diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo formado em nós. Então veja, de novo, novamente, sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Que profundo, né? Gálatas 4, 19. Então, antes da gente adentrar aqui o que Paulo quer dizer com as dores de parto, quero falar um pouquinho sobre o contexto da igreja. Primeiro, essa carta não é direcionada a uma igreja específica, mas a algumas igrejas da região chamada Galácia. Acredita-se que foram as igrejas ali evangelizadas na primeira viagem missionária, ali em Atos capítulo 14, Listra, Derbe, Icônio, onde Paulo e Barnabé ministraram e conseguiram ali convencer muitas pessoas a entregarem suas vidas a Jesus. E o alvo era pregar aos gentios. Sabemos que de princípio era pregar aos judeus, mas Deus foi conduzindo nesse processo e aí eles foram entendendo que o objetivo era pregar também aos gentios. E aí temos nesse contexto, após a conversão, a criação da igreja, a influência de mestres judaizantes, trazendo ali, forçando a criação de um cristianismo judaizante naquela localidade. E temos aqui a carta de Paulo escrevendo como pai espiritual, muito aflito, como nós veremos aqui já na sequência. Então, primeiro, do paganismo ao cristianismo. Em Gálatas 4:8, Paulo fala com eles dizendo que eles haviam deixado de servir a deuses que não eram deuses para servir ao Deus verdadeiro. E que agora, no versículo 9, eles estavam retornando aos rudimentos, aos hábitos antigos. Só que com a diferença, não era ao mesmo sistema religioso que eles tinham, mas era um outro sistema que era o judaísmo. Certo? Então não era um retorno à idolatria, mas era um retorno ou uma ida, melhor dizendo, ao judaísmo, mas em ambos os casos, Cristo deixava de ser o centro da vida deles. E aí Paulo diz: separados de Cristo estão aqueles que buscam a lei. Em outro momento, Paulo também pergunta para eles: recebestes vós o Espírito Santo pela lei ou pela graça? Então é uma carta assim muito tremenda, muito profunda para nosso ensino. Então, se Paulo teve novas dores, existiram dores antigas. E que dores foram essas? Quando eu meditava aqui em Gálatas, eu fui fazendo esse levantamento. Então, quando Paulo chega na igreja ali no capítulo 4, 13 a 14, capítulo 4, versos 13 a 14, Paulo fala para a igreja que chegou com muita enfermidade, problema na sua visão. Sabemos também em Atos 14 que, se essa região for de fato a que a gente pensa que é, ele foi perseguido e foi apedrejado. Então veja a situação que o apóstolo chegou ali. Quem sabe o problema de visão tenha sido decorrência do apedrejamento? Não sabemos, né? E que esse recebimento ali, primeiro, foi com alegria. Parece, né, recém-nascidos, né, que tem a alegria de estar com a mãe. No caso, eles com o pai, que é Paulo. E a gente percebe que o evangelho nasceu no sofrimento, em meio a esse sofrimento. Então, essas foram as primeiras dores, no meu ponto de vista. O sofrimento do apóstolo Paulo, né? Problema de visão, apedrejamento e também o lado positivo aqui, a recepção. Mas o importante é que o evangelho chegou até ali.
Mas não ficaria por isso, porque haveriam novas dores. Talvez aqui a gente possa contar um pouco com a quebra de expectativa que Paulo tinha da igreja. Talvez uma expectativa irreal de que seria ir lá, sofrer, pregar e daria agora tudo certo para frente. Mas não foi assim que funcionou. Pelo contrário, foi muito rápido a deterioração da fé da igreja. E aí Paulo fala de segundas dores trazidas pelos falsos ensinos e pela divisão que estava ocorrendo na igreja. Paulo fala que essas pessoas que estavam enganando eles com esses princípios, o interesse era somente a vida própria dessas pessoas e não da igreja. Não era sincero esse zelo. Era um zelo que não era verdadeiro. Queria apenas afastar os ensinamentos apostólicos da vida da igreja. E em Gálatas 1, 6 a 9, Paulo fala que eles estavam indo para outro evangelho, que na verdade não era outro. Mas essas mesmas pessoas com sentimento não sincero estavam levando a igreja a outro evangelho. Mas aí Paulo coloca, até mesmo a sua vida, se alguém falar diferentemente do que nós temos ensinado sobre a salvação, seja anátema. Se eu, Paulo, amanhã começar a pregar diferente, vocês devem abominar o meu ensino. Então, Paulo está mostrando para eles que só existe um evangelho e que agora eles estavam indo para outro evangelho que não era o evangelho da verdade. Então, essas foram as segundas dores espirituais enfrentadas por Paulo. E essas dores, elas vêm até quando? Aí Paulo entende, talvez, as primeiras dores foram rápido. Mas agora as segundas dores, Paulo falou, talvez eu tenha que estendê-las um pouco mais. Elas têm que ser até Cristo ser formado em vocês. Talvez eu me acomodei muito rapidamente. Então sinto novamente as dores, mas até que Cristo seja formado em vocês. Em Gálatas 4,19, Paulo fala isso, que o alvo é Cristo está formado neles. Não é uma aparência religiosa, não é algo de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. O alvo, como Paulo diz em Romanos 8,29, conforme a imagem do Filho. Em Efésios 4,13, até que tenhamos a plenitude de Cristo. Em Gálatas 2,20 ele fala, Cristo vive em mim. E esse é o alvo que ele tem para a igreja. Agora quero trazer alguma aplicação, porque a gente está falando de uma igreja, mas e a nossa vida? Como funciona? Cristo está sendo formado em nós? Ou nós estamos nos acomodando a meramente um sistema religioso, sem vivenciar a fé verdadeira? Às vezes abrindo mão de princípios devido a alguma tradição que a gente abraça, que a gente adota? Esse questionamento é válido para nós. Precisamos ter esse questionamento. Estamos avançando rumo à maturidade? Fica a pergunta para a gente. O que foi falado ali para eles vale para nossa vida nos dias de hoje, até mesmo como um alerta. Quantas pessoas se levam por modismo, começam numa fé a 1000 por hora e daí giram totalmente a sua vida para um outro modismo, abrindo mão da base. A questão não são certos modismos que surgem em si, mas a questão é abrir mão do princípio básico relacionado à salvação, que é centrada em Cristo e não em nossas obras. Concluindo, Paulo sofre novamente dores espirituais. O alvo da vida cristã não é religião, embora a religião faça parte. É a formação de Cristo em nós, é uma vida sincera. Cristo deseja viver e nos transformar dia após dia. Espero que essa palavra tenha falado com você, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais da palavra de Deus. E se você novamente não viu os outros vídeos sobre Paulo, vídeos curtos, volte lá e acompanhe para você crescer e ser edificado. Se você também gostou, considere se inscrever, fazer parte da nossa família Firme Propósito, que temos o objetivo aqui de trazer conteúdos que edificam a vida espiritual, lembrando sempre que o nosso propósito deve estar sempre alinhado à palavra de Deus, e te vejo no próximo sábado às 20 horas. Até lá.